quantas pregações deu. O meu sonho, ó, nós já pregamos inteiro aqui, ó, Neemias inteiro, Efésios inteiro, Juízes inteiro, Apocalipse inteiro já pregamos também, Colossenses, Hebreus, qual? Gálatas, no mínimo nós já pregamos 7 livros da Bíblia inteira. Meu sonho é que até o fim da minha vida aí eu pregue a Bíblia inteira. Quero ver quando a gente for pregar Levítico. Aleluia. Você vai ter que me suportar, entendeu? Então eu vou esperar um pouquinho mais. Por enquanto a gente vai para, né? Fala a Deus, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Juízes capítulo 21, versículo 1 ao 25. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, ou a casa de Deus, onde estava sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. O Senhor, ó Senhor Deus de Israel, lamentaram. Por que isso aconteceu em Israel? Porque teria que faltar hoje uma tribo em Israel. Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocausto e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma da tribo de Israel foi eliminada. Diziam: como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhe dar em casamento nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? Descobriram-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade e matarem a espada todos os que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. E é isso que vocês deverão fazer, disseram: matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. Entre o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças virgens e levaram para o acampamento de Siló em Canaã. Depois a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas, que estavam na rocha de Rimon. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade, que tinham sido poupadas, mas não havia mulheres suficiente para todos eles. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas Amém, glória a Deus. Onde que eu estava mesmo? Versículo 17, amém. Obrigado, Mauro. Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos lhe dar nossas filhas em casamento, pois nós israelitas fizemos esse juramento. Maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Há porém a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo: vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas, e cada um de vocês apodere-se de uma moça de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos dela se queixarem a nós, diremos: tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra. E vocês são inocentes, visto que não lhe deram suas filhas. Foi o que benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada um tomou uma para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para a sua herança, reconstruíram as cidades e a estabeleceram nelas.
Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para os seus clãs, cada um para a sua própria herança. Versículo 25. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Vamos repetir esse versículo no 3? Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. Amém. Irmãos, vamos orar ao Senhor antes? Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Se não for o Teu Espírito, nós não teremos revelação. Ó Deus, será apenas um conhecimento, uma leitura. Mas se o Teu Espírito falar conosco, é isso que nós te pedimos, Pai. Deus, ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Talvez você está lendo esse texto a primeira vez, e você está falando, pastor, mas que texto é esse? Que absurdo é esse? Bom, irmãos, Israel era o povo eleito de Deus da antiga aliança. Então Deus escolheu um povo para que esse povo fosse luz para as nações, para que esse povo fosse um referencial de adoração a Deus, de santidade, de quem Deus era. Então aquilo que a igreja deve ser hoje, é o que Israel era no Antigo Testamento. Só que o povo de Israel, após entrar na terra que Deus havia prometido, ele se prostituiu, ele foi atrás de outros deuses, ele foi atrás de outros deuses falsos daquela terra. Portanto, eles perderam toda a ética, todo o referencial da lei de Deus, todo o referencial da santidade de Deus. Então, cada um fazia o que queria. Eles até tinham uma religião, eles até acreditavam em Deus, mas eles diziam assim, ó, eu acho certo desse jeito, e se eu acho certo desse jeito, eu mando na minha vida, e ninguém vai interferir. Então em Israel era muito parecido com hoje, onde cada um quer fazer conforme acha certo. Então alguém chega para o filho e fala assim, filho, olha, isso não está certo, você precisa arrumar isso aqui, você precisa mudar. Fala, pai, isso era na sua época, isso era no seu tempo, agora é do meu jeito, agora nós somos modernos, agora os valores mudaram, agora eu faço do meu jeito. Assim era Israel, cada um fazia o que queria. E tinha um levita, que nós vimos há 2 semanas, que era para ele estar servindo a Deus, era para ele estar servindo lá em Siló, na casa de Deus, mas ele resolveu fazer o que era certo. Então ele foi atrás de uma concubina, uma esposa, que era, digamos assim, de segunda categoria, uma amante, e ele pegou essa moça, uma moça jovem, levou para casa, só que essa moça foi infiel, e voltou para a casa do seu pai. 4 meses depois ele foi atrás dela. Então chegou lá, conversou com o pai, trouxe a mulher de volta. No caminho não tinha onde eles pousarem, não tinha hotel como era hoje. Então eles foram para a praça, foram para uma cidade do povo de Deus, onde eles esperavam ter hospitalidade, onde eles esperavam ter segurança. Então o Senhor disse, olha, não fique na praça, saia dessa praça, aqui é perigoso. Leva ele para casa. À meia-noite, homens perversos daquela cidade bate na porta, fala assim, olha, está vendo o homem que está aí dentro? Nós queremos ter relações sexuais com ele. O homem fala, que absurdo, ele é o meu convidado, vocês não podem fazer isso. Toma as mulheres que estão aqui. Olha o valor, para eles as mulheres era como se fosse um objeto. Interessante que aqueles homens, ao tentar arrombar a porta, o que o marido faz? Pega a sua esposa, joga para fora. Aquela mulher é abusada, ela volta de manhã, o homem vai dormir. Aquela mulher é abusada a noite inteira, violentada. Quando é de manhã, aquela mulher está à beira da porta, pedindo socorro. Ele chama ela pelo nome, ela não responde. Então ele faz algo, leva ela para casa, parte ela em 12 pedaços, e manda um pedaço para cada tribo de Israel. As tribos de Israel então ficam revoltadas com Benjamim, onde ficava a cidade. Fala, por que isso aconteceu? Olha, traga os homens perversos aqui para nós. Benjamim fala, não, vou levar ninguém para vocês não. Começa-se então uma guerra civil. Uma guerra civil em Israel. As 11 tribos contra uma tribo. Eles perdem as 2 primeiras batalhas.
Mas na terceira, após se humilhar, Deus entrega Benjamim para eles. Eles então, ao invés só de punir aqueles que deveriam ser punidos, eles fazem um genocídio em Benjamim. Sobra só 600 homens. Todas as mulheres, todas as crianças, todos os animais foram mortos. E agora eles estão diante de um impasse. Eles falam, nós não deveríamos ter matado. Nós não deveríamos ter feito isso. Eles choram e eles falam, agora só tem os homens. Eles vão morrer e a tribo vai acabar. O que nós faremos? E aí eles têm uma ideia. Qual que é a ideia deles? Quem que não veio para a guerra? Uma cidade chamada Jabe-Gileade, que também é de Israel, da tribo de Manassés. Eles falam o seguinte, vai Manassés, mata todo mundo. Criança, mulher casada, homens casados, animal, deixa só as moças virgens. Sequestrem elas e entrega para os benjamitas. Estou falando de Israel. Quando eles fazem isso, era 600 homens. Ainda está faltando 200 mulheres. Eles pensam, nós juramos que nós não daríamos a nossa filha em casamento a eles. Mas e se eles sequestrarem as nossas filhas? Onde que acontecia o culto a Deus? Em Siló. Era um lugar de culto, era um lugar onde ficava a tenda. Deus nunca mandou ninguém fazer dança lá no tabernáculo. Mas tinha umas jovens que tinham dança no tabernáculo. E elas dançavam em roda. Bom, eles falam o seguinte, quando as meninas estiverem dançando no culto, vocês vão lá e sequestram elas. Que aí, é nossas filhas, mas nós não estamos quebrando o juramento. Benjamim vai lá e sequestra as jovens. Deixa eu te falar algo. Pastor, o que essa história tem a ver conosco? Como igreja hoje? Tudo isso acontece quando não há um rei e cada um faz o que lhe parece certo. Quando você liga a televisão, quando você vê notícias, até a respeito da igreja, parece absurdos. Mas por que essas coisas acontecem? Porque quando não há um rei, nós fazemos aquilo que parecemos certo. E eu dei um título, peguei uma frase de Jesus, um versículo que Jesus disse em Mateus, que é, coando o mosquito, mas engolindo o camelo. Fala assim comigo, coando o mosquito, mas engolindo o camelo. Até o final você vai entender por quê. Primeira coisa que eu queria te falar, é o problema, irmãos, do juramento precipitado. Lá no versículo 1 diz, os homens de Israel tinham feito esse juramento, nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Presta atenção. O que nós vemos aqui? Um povo que fez um juramento que Deus não pediu. Um povo que fez um voto que Deus não pediu. Mas agora, eles estão vivendo uma tragédia. Uma tribo vai desaparecer. Mas em quem que eles colocam a culpa? Em Deus. Ó Senhor, por que está faltando uma tribo em Israel? Deus não responde. Mas talvez Deus responderia, por causa do pecado de vocês. Então veja bem, tem decisões, juramentos, votos, situações que nós propomos, que nós não consultamos a Deus. Nós não pedimos a opinião de Deus, nós não pedimos conselho de pessoas maduras, nós não queremos saber, mas aí chega um momento que a coisa deu errada, deu ruim, o que nós falamos? Ó Senhor, por que isso está acontecendo a teu servo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou endividado? Deus fala, porque você comprou na Shopee o que eu não mandei. Ai, porque meu cartão de... vem a fatura do cartão de crédito, 3 mil, 4 mil. Senhor, por que isso? Filho, não foi o devorador não. Foi você mesmo. Aí você vira para Deus e fala o quê? Eu juro que nunca mais eu vou fazer. Eu juro. No outro mês, está de novo. Eu não estou falando de você que de repente está passando por um aperto, e aí você teve que gastar mesmo.
Mas eu estou falando de quando nós tomamos decisões e juramos que nunca mais vamos fazer o mesmo, mas no outro dia nós estamos fazendo. O que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 33? Os irmãos podem projetar para mim, por favor? Mateus 5, versículo 33, diz assim, Mateus 5, 33, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor, mas eu lhe digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure nem pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio do seu. Aí você fala, pastor, eu pintei o cabelo, tornei preto. Não, estou falando de verdade mesmo, aqui é só por cima. Seja o seu sim, sim, e o seu não, o que passar disso vem do maligno. Pastor, mas o que eu faço? Veja bem, qual é agora a solução que eles querem dar? Eles querem destruir uma cidade para poder cumprir um juramento. Mas será que naquela reunião ninguém passou na cabeça de se arrepender? Dizer, Senhor, eu fiz besteira, eu jurei o que não devia, eu prometi o que não devia, eu fiz besteira, Senhor, me perdoa pela besteira que eu falei, eu me arrependo, Senhor, eu sei que o Senhor é gracioso, me tira dessas situações. Então decisões não devem nos levar a fazer votos ou juramentos desesperados, na verdade situações como essa devem nos levar ao arrependimento. Então, irmão, deixa eu falar, tem situação que você vai chorar, que você vai espernear, que você vai jurar que nunca mais vai fazer, mas tem situação que não pede para isso. Tem situação que nos pede dizer, Senhor, me perdoa. Eu não deveria ter prometido o que eu prometi. Eu não tenho força suficiente para isso. Eu preciso do teu Espírito para me ajudar. Glória a Deus por isso, irmãos, amém? Mas agora eles estão enrolados. Então no versículo 5 ao versículo 14, qual é a solução que eles dão? Olha só, nós prometemos que não iríamos dar as nossas filhas em casamento a eles. E nós nos arrependemos do que nós prometemos. O que nós vamos fazer? Já sei, descobre quem não veio para a guerra. Vê aqui se tem alguma cidade, alguma tribo que não veio para a guerra. E se eles não vêm, mata todo mundo. Pega as filhas dele e dá em casamento aos benjamitas. Espera aí, tudo começou para teoricamente fazer justiça por uma mulher que foi abusada e morta, sim ou não? Mas agora, eles vão matar uma cidade inteira, mulheres de uma cidade inteira, que serão abusadas a vida inteira, por causa de uma vingança que eles começaram antes. Porque existem situações, eu quero aplicar para nós aqui, irmãos, que quando a gente toma decisões erradas, sem consultar a Deus, nós entramos em decisões desastrosas. Aí a gente entra em decisão desastrosa, e aí depois da decisão desastrosa, a gente pede, Deus nos abençoa. Aí você chega na situação desastrosa, Deus vai lá, te abençoa, resolve para você. Você é como Abraão. Eu muitas vezes sou como Abraão. O que Abraão fez? Ele ia descer o Egito. Ele falou, minha mulher é muito bonita. Então quando a gente chega lá, você fala que é minha irmã. Olha que cabra macho. Já pensou, irmã, seu marido chega no lugar, fala assim, não fala que você é minha mulher não. Vai que eles querem me matar e tomar você. Fala que você é minha irmã. Você continuaria com um sujeito desse? Mas aí, Faraó descobre que Sara é mulher de Abraão. Aí você fala, pastor, mas Deus livrou ele e enriqueceu. Lembra-se, foi nessa que Agar foi junto. Você sabe qual foi um dos presentes de Faraó para Abraão? Uma serva, Agar. Decisões desastrosas vai levar a mais decisões desastrosas. Mas não para por aí. Uma outra vez ele foi para a terra dos amalequitas. E mais uma vez, Abraão disse para sua mulher,
fala que você é a minha irmã. Então, tem muitas situações que nós temos um problema, porque nós não consultamos a Deus. Aí Deus vai lá e resolve o problema, e nós nos enfiamos em outro, e nós enfiamos em mais um problema. Porque soluções que nós não ouvimos a Deus, soluções que nós não ouvimos conselhos, vão ser decisões que vai levar você a mais abismo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você estava num relacionamento problemático, difícil. Deus te tirou dele. Passou 2 dias, você está em outro. Deus te tirou de uma dívida. Mês que vem, está em outro de novo. Deus te tirou de um problema. Você vai lá e arruma outro. Aí você fala, Deus é o diabo. Olha, Satanás. Não é não, filho. Veja bem, Satanás não manifestou aqui não. A culpa foi deles mesmo. Certa vez, o capiroto estava na frente da igreja chorando. Não essa igreja, porque aqui na frente ele não fica. Deus te tirou. Tem uma balada aqui embaixo, mas ele não fica. Você vai lá e arruma outro. E o capiroto estava na calçada chorando. Olha, Satanás, não é não. E aí o irmão ficou com pena e falou, ô diabo, por que você está chorando? Ele falou, não, nessa igreja tudo é culpa minha. Os irmãos fazem dívida, foi o devorador. Dele, que é digno, amém? Briga em casa com a mulher, foi Pai, o diabo. graças te damos, Senhor, por mais um dia. Nem estava sabendo Senhor. da situação. Nós Veja viemos bem, aqui, o diabo Senhor, é inimigo da celebrar o teu nossa santo alma, nome, mas Pai. decisões que Celebrar nós os teus tomamos, feitos, celebrar sem as tuas consultar a boas Deus, obras, juramentos Pai. que Em nós nome de fazemos, Jesus, eu te peço, voto que nós papai, fazemos, que nós hoje, nos Senhor, tornamos, seja uma como noite diz em que nós venhamos, lá Pai, de te adorar Provérbios, em né? espírito e em Nós nos verdade, tornamos como Pai. fiador Porque de só é alguém, possível e isso se vai no nosso tornando as coração, no situações nosso interior, ainda piores. fluir os rios de água viva, Sabe, irmãos, Senhor. nós devemos entender que levantar soluções sem a direção de Deus nos levará a situações ainda piores. O Senhor nos deu a sua palavra, o Espírito Santo, pessoas mais velhas para nos corrigir, pessoas mais novas. Eu te pergunto, nós estamos dispostos a ser corrigidos? Se alguém chegar para você hoje e falar assim, o que você está fazendo está errado, meu filho, vai dar ruim, você vai ficar bicudo? Você vai embora da célula? Você vai embora da igreja? Ou você vai avaliar a situação e orar? Porque, irmãos, nós Por somos isso eu te uma peço, geração Senhor, que limpa, nós fomos Senhor, a nossa acostumados. mente, o nosso Eu coração, tô falando nós tudo porque que eu sou houve muito nessa jovem. semana, tudo que houve nesses dias, papai, Vocês que que são possa mais haver uma velhos. limpeza completa, Mas pai, nós que que a somos água do muito teu jovens. Espírito, Senhor, possa lavar, Vocês não estão levando a possa sério, lavar, não, né? Senhor, a nossa Tô com mente, o 39 nosso já. coração, Senhor Nós Jesus. Eu te desacostumamos peço, ouvir não em papai, casa. que nesse Aí nós não ouvimos não em casa. Não ouvimos não na escola. semana, tudo que houve nesses dias, papai, Não ouvimos que não possa haver uma limpeza na igreja. completa, pai. Nós não Que a queremos água ouvir do não teu Espírito, de Senhor, Deus. possa lavar, Mas veja bem, irmãos, possa lavar, aquele Senhor, que se nossa deixa mente, ser nosso corrigido, coração, ele é Senhor sábio. Jesus. Eu te E em peço, 2026, papai, que se você quiser ter uma Aí nós não vida, ouvimos não em casa. que é uma vida que Não Jesus ouvimos não na planejou para escola. você, tudo que houve você nesses precisa ter dias, soluções ouvimos no não, Senhor. na igreja. Vou dizer algo para você. Nós não queremos ouvir Áreas da não minha vida que eu não de sou Deus. bom, que eu não Mas sou veja bem, especialista, irmão, que são aquele muitas, que se deixa eu não ser tenho problema corrigido, nenhum de ele perguntar é para sábio. irmãos aqui da igreja. E em 2026, Irmão, o que você acha se disso? você quiser ter uma vida, Irmão, o que você acha dessa que é decisão? uma vida que Jesus planejou para você. Quantos entenderam? Diga Você amém. precisa ter soluções no Senhor. Terceiro, Vou dizer algo coando mosquito áreas da minha vida e que eu não engolindo sou o caminho. bom, que eu não sou especialista. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu não Vamos tenho ler no problema versículo nenhum. 13? Diz assim o versículo 13. Irmão, Acompanha o que você comigo acha? aí. Se você quiser ter Diz assim: Irmão, o que depois você a acha comunidade dessa situação? toda enviou uma oferta de comunhão aos entenderam? Diga benjamitas, amém. ou seja, resolveram fazer paz, que estavam na rocha de Rimon. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade, que tinham sido poupadas, mas não havia mulheres suficientes ainda. Aí o povo chorou, o povo Diz assim, fez depois tudo que a tinha que fazer. comunidade Lá no enviou uma versículo oferta de 19, comunhão diz assim, ó: ou seja, resolveram fazer há, paz. porém, a festa estavam na anual rocha do de Senhor Rimon, em os Siló. benjamitas Era um culto. voltaram naquela ocasião e receberam Era as onde a mulheres Arca da de Aliança Jabes de ficava. Gileade, Não que tinham tinha poupadas, o mas templo não ainda. havia Mulheres suficientes ainda. 13. Quando? Aí o povo Quando as moças de Siló Depois forem de para fazer, as danças, toda lá no enviou uma versículo, oferta coitado de das comunhão, irmãs, diz as assim, ó, sete ou seja, danças, né? resolveram fazer Há, paz. porém, a festa Estavam anual na rocha do do foram Senhor, raptados. os Siló. benjamitas Era um culto, por isso que não voltaram tem mais. naquela ocasião e Vamos lá. receberam onde a Arca da Aliança
saiam correndo das vinhas e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vai para a terra de... Sabe o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo o seguinte: nós fizemos um juramento. Qual juramento? Vamos lá. De que nós não daríamos das nossas filhas para os... E cada um de vocês... Mas por que eles fizeram esse juramento? E vai para a terra de não entregar os homens que violentou e matou uma? Então, teoricamente, qual que era o juramento deles? Nós não vamos entregar para casar com homens que foram coniventes com abuso e morte de uma... Mas por que eles fizeram? Então eles eram rígidos. Mas veja bem, eles queriam manter o juramento deles. Então para eles, fez um juramento para Deus, não podia quebrar. Então teoricamente, e qual a solução para não quebrar o juramento? Nós não vamos entregar para casar Benjamin, homens, vocês podem ficar escondidos com abuso e morte de uma... E aí, quando as nossas filhas forem dançar, vocês podem ser. Mas veja bem, eles queriam manter o juramento deles. Porque para eles, eles tinham uma religião. Eles eram legalistas. Eles eram alguém, como uma religião que eu não vou falar o nome, que eu vi essa semana, que não pode tomar café. Vocês podem ficar escondidos, porque diz que café deixa você viciado. E aí, quando as nossas filhas forem... Mas os líderes da igreja podem ter várias mulheres. O juramento dele. Porque para eles, eles tinham uma religião. Eles eram legalistas. Eles eram alguém... É como algumas religiões. Certa vez, eu estava conversando com uma irmã de uma igreja no meu trabalho, e ela disse assim: meu filho não pode jogar bola, porque bola é ovo do capeta. Mas os líderes da igreja podem ter várias mulheres. O juramento dele. Mas no mesmo dia, conversando com ela, sabe o que ela falou? Ela falou assim: eu falei pro meu filho, pega todas as menininhas da escola, com uma irmã de uma igreja no meu trabalho, porque eu não vou criar homem homossexual. Meu filho não pode jogar bola, porque bola é... Peraí, jogar bola é ovo do capeta, mas ficar com as menininhas da escola pode. Mas no mesmo dia, conversando com ela, nada contra você que não quer cortar o cabelo. Eu falei pro meu filho, se você não quiser cortar, não corte, não tem problema. Mas entenda, isso não é motivo para você achar que você é melhor que o outro. Peraí, jogar bola, porque às vezes a pessoa não corta o cabelo, mas deveria cortar a língua. Porque tudo bem, nada contra você que não quer cortar o cabelo. Ter ritos legalistas que a Bíblia não deixou. Mas tudo bem ter a língua comprida para falar. Mas entenda, isso não é motivo para você achar. Então veja bem, tem coisas na nossa vida que nós colocamos detalhes como algo lá em cima. Mas situações pequenas, porque tudo bem, nós não deixamos passar. E Jesus, ele falando a respeito disso, lá em Mateus, abre aí por favor, Mateus capítulo 23, então veja bem, tem coisas na nossa vida que nós colocamos detalhes, Mateus capítulo 23, versículo 24, porque esse era o problema dos fariseus, irmãos. Mateus 23, 24, diz assim: ai de vocês, todo mundo está aí, amém? Isso aqui é muito importante, isso aqui nunca mais você pode esquecer. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos? A justiça, a misericórdia e a... Ai de vocês, tem ninguém não? Mestres da lei, não, eu estou em Mateus 23, hipócritas. 23. Vocês dão dízimo da hortelã, do endro, sem omitir aquelas. O que Jesus estava dizendo? Vocês, mais importante, planta a horta lá e você fala: eu tenho que dar 10% da horta. A misericórdia, eu não posso deixar de dar 10% do coentro, do cominho que eu planto. Mas qual o problema de vocês? Vocês não têm fidelidade, vocês não têm justiça, vocês não têm? Pastor, então não é para dar o dízimo? Jesus disse o seguinte, Jesus disse: olha, façam essas, sem omitir aquelas. Ou seja, o que é mais importante? Dar o dízimo, vocês não têm fidelidade, das mínimas coisas, ou ser misericordioso, fiel, então não é para dar o dízimo. Jesus disse o seguinte, Jesus disse: olha, aí ele continua dizendo no versículo 24: que a cegos, vocês como mosquitos engolem o dízimo
camelo. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Das mínimas coisas, O mosquito, você para o judeu, é o menor animal impuro. Então tem uma lista de animais impuros. Qual o menor animal impuro para o judeu? Mosquito. Você não podia comer mosquito. Vocês comem mosquito. e engolem um. Então qual que era o perigo, qual que era o medo do judeu? Vai que eu estou tomando lá a minha água, Pro judeu, se fosse hoje o meu café, e eu então tem engulo uma um lista de mosquito animais impuros. sem Qual saber. animal- qual Eu me menor tornei animal impuro diante de Deus. Mosquito. Então o que o mestre da lei fazia? Vocês Pegava o comem coador mosquito. e coava para ver se não tinha Qual nenhum que era o mosquito perigo, na qual água. que era o medo do judeu? Vai que eu estou tomando Aí Jesus disse, vocês são a minha engraçados. água, Mas qual o maior hoje o animal meu café, impuro que tem? e eu engulo um Camelo. Jesus disse, vocês comam mosquito, eu me tornei impuro mas diante de engolem Deus. camelo. Então o que o mestre da lei Vocês fazia? estão matando, Pegava vocês o estão coador matando e mulheres coava pra ver se não tinha nenhum por causa de um juramento que vocês fizeram. Vai que eu tô tomando Aí Jesus disse, vocês são engraçados. engraçados. Vocês não estão sendo Mas misericordiosos. qual o maior Vocês animal estão colocando impuro que um tem? juramento acima da misericórdia. Então Jesus denuncia os fariseus que eram tão minuciosos aos pequenos detalhes da lei, mas que negligenciavam as coisas mais importantes, como a justiça, a misericórdia e a fé. A imagem que Jesus usa é muito clara. Ou seja, irmãos, muitas vezes eu estou sendo rígido nos pequenos detalhes. Então Jesus denuncia os fariseus que eram tão minuciosos aos pequenos detalhes da lei, mas que negligenciavam as coisas mais importantes, como a justiça, a misericórdia e a fé. A imagem que não Jesus abrimos mão. usa é muito clara. Mas quando nós falamos Ou seja, de ser irmãos, gracioso, muitas vezes eu tô quando sendo nós rígido falamos nos de pequenos ser amoroso, detalhes, nós não então queremos. Jesus denuncia os Isso fariseus é, que eram tão coar mosquitos, engolir, quantas mas vezes que nós negligenciavam as coisas mais importantes. Quarto, Como a que nós queremos ser hoje, glória a Deus. nós não abrimos Pastor, mão. qual que é a mensagem de Juízes? nós Volta lá falamos para o de ser capítulo 21 de gracioso, Juízes. quando nós falamos E eu de quero ser finalizar amoroso, com você para nós irmos para a ceia. Isso é, Juízes 21, versículo 25. Naquela época, não havia rei em Israel. E cada um fazia o que lhe parecia. Como que o livro de Juízes termina? Por que eles tinham uma religião, acreditavam em Deus, mas eram legalistas? 21, versículo 25. Ficavam de Naquela olho nas não mínimas coisas. havia Irmãos, tem lugar que se você tiver barba, você não pode E pregar. cada um fazia o que lhe parecia. Se você tiver o cabelo assim no assado, por que eles tinham uma religião? Se você tiver com a acreditavam roupa em Deus, onde não... Mas eram mas legalistas. Às vezes nós ignoramos. Ficavam de Naquela olho. E aí, por Nas exemplo, mínimas às vezes eu coisas. ignoro que o Irmãos, tem irmão, lugar que o se Igor você prega tiver bem. barba, você não pode O Igor não pregar. pode pregar porque tem barba. Fazia o que lhe parecia. Mas o candidato, Se você tiver o político, cabelo pode vir aqui assim no no assado. Por que eles tinham uma religião? Se você tiver com a acreditavam roupa, em o que eu estou fazendo? Mas eram Mas eu legalistas. como Às mosquito, vezes, nós ignoramos. engole o caminho. Ficavam de olho. E aí, Cuidado, por porque exemplo, tem às situações vezes na eu sua ignoro que vida o irmão, que que você pode estar, o Igor não pode coando mosquito, Engolindo o camelo. mas o candidato, Se você tiver o cabelo então, assim no assado, a afirmação é que, olha, não havia rei, o que eu estou fazendo? por isso eles se tornaram legalistas. Engole o camelo. Interessante que alguns estudiosos dizem o quê? Que esse livro, ele foi escrito na época de Davi ou Salomão. E por que eles escreveram na época de Davi ou Salomão? Então, para eles defenderem o reino, dizendo, olha, eu quero demonstrar para vocês que sem a figura de um rei para nos direcionar, a nação se afastará do Senhor. Alguns estudiosos dizem o quê? Que se cada um resolver fazer o que quer, não tiver uma liderança, não tiver uma liderança sadia, a sociedade vai virar um caos. Então, para eles defenderem Cada um o fazendo aquilo que bem olha, entende. eu quero demonstrar Então, pra ainda que vocês esse autor, que sem ele a queria figura defender de aqui um o para nos reinado, direcionar, ele a queria nação defender se dizendo, olha, nós afastará do precisamos de um Senhor. rei justo. Nós sabemos um que ele foi resolver muito fazer o que mais quer, além não do tiver que a uma sua liderança, intenção no texto. não tiver uma Porque liderança nem sadia, Salomão, a nem sociedade Davi vai virar um conseguiu caos. resolver o problema. Para eles defenderem Cada o um rei. fazendo aquilo Então, que veja bem bem, entende. eu O problema do quero demonstrar. Brasil, Então, deixa eu ainda te que contar um esse negócio. autor, Ele queria defender aqui. Esse ano tem eleição. Ele queria defender, dizendo, olha, nós precisamos de um rei justo. Vai ser uma confusão. Nós sabemos que ele foi muito mais além do que a sua intenção. Já vou te dizer. Porque nem Salomão, nem Davi conseguiu resolver. Segundo os seus valores. Cada um fazendo aquilo que bem. Mas entenda uma coisa, Brasil, não deixa tem eu te contar um ninguém negócio. que vai Esse salvar ano tem eleição. o Brasil. Ele queria defender, dizendo, olha, nós precisamos de um rei. Não Vai ser uma acredite em confusão. ninguém que apareça dizendo que é o Salvador da nação. Já vou te dizer. Pastor, em quem eu não devo votar? Em quem aparece
aparecer dizendo que é o segundo Salvador os da seus nação. valores. Mas entenda, porque eu vou te dizer, você vai se Não decepcionar. tem ninguém que vai Porque salvar Davi não conseguiu salvar Israel. Salomão não conseguiu salvar Israel. ninguém que apareça Mas, que é o Salvador. no meio daquele caos, no meio dessa violência toda, Deus não abandonou o seu povo. Deus continuou com o seu povo. Deus continuou, deixa eu falar, nós como igreja, irmãos, é claro que nós queremos ter paz, é claro que nós queremos ter um bom governo, mas deixa eu te falar, nós não estamos dependendo disso, porque nós temos um Senhor que está cuidando no de meio nós. dessa violência Quando você toda, olha, parece que está um caos. Deus está no controle de tudo. Deus continua. No meio desse caos, no meio dessa confusão toda, cada um fazia o que queria, cada um fazia o que bem entendia. Vira a página aí da sua Bíblia. Mas deixa eu te falar, Ou vai para o próximo livro do seu aplicativo. nós temos um Qual livro que é? No meio dessa violência. Tem alguém aí? Qual livro que é? Parece que tá um Fala um caos. pouquinho mais alto, é o quê? Deus está no controle. Ruth. Vamos ver o versículo No meio de desse Ruth. caos, no meio dessa confusão Na época toda, dos cada um fazia o que queria, juízes. cada um fazia o que bem entendia. Ruth se passa quando, irmão? Na época do juiz. Ou vai pro próximo livro. No meio da confusão, Qual no livro meio que do é? caos, Deus levanta a Tem Ruth. alguém aí? Qual livro que é? E quem que é Ruth? Fala um pouquinho mais alto, é o quê? Uma Vamos ver moabita. o versículo de Ruth. Nós aprendemos que os Na época moabitas dos- eram inimigos de Cada Israel. um fazia o que Mas bem o que que entendia. Ruth faz? Vamos ver lá no versículo 17, 4, 17. Ou vai pro próximo. Ruth capítulo 4, No meio do versículo 17. E aí, qual livro que é? E quem que é Ruth? Veja bem, mais alto é o quê? quando nós olhamos para Ruth, o que que Ruth faz? Ruth diz, olha, eu abandono os meus deuses, eu abandono tudo, e ela diz para a sogra, olha, você, o seu Deus será o meu Deus. Uma boa versículo 17. No tempo dos juízes, abandona os falsos deuses, enquanto Israel vai adorar falsos deuses. Ruth diz, olha, eu abandono E o que que Deus faz por meio dessa moabita? O que que Deus faz por meio de Ruth? O seu Deus será o Meu, capítulo 4, versículo 17. Diz o seguinte, abandona os falsos capítulo deuses. 4, Enquanto Israel 17. vai adorar. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de quem? Por meio, este foi o pai de quem? Deus será o meu Pai de? 4. Na época de juízes, diz o seguinte, no meio do caos, Deus levantou Ruth, que teve uma criança. As Ruth, moabita, se tornou bisavó de quem? Noemi tem um filho. De Davi. E lhe deram o nome de quem? Por meio Este foi o pai de quem? Bem, pai de? Até aí nada demais. Mas em Romanos capítulo 1, versículo 3, No meio do Romanos capítulo 1, versículo 3. Quantos estão acompanhando meu raciocínio aí? Diga amém. Romanos capítulo 1, versículo 3. Presta atenção. No meio do caos de juízes, da violência contra as mulheres, da violência da sociedade, onde cada um fazia o que queria, Deus levantou Ruth, uma moabita que abandonou os falsos deuses para servir a Deus. Ela tem um bisneto chamado Davi. no meio E essa moabita que resolve adorar o verdadeiro Deus, em Romanos, ela tem um bisneto chamado Davi, mas em Romanos capítulo 1, versículo 3 diz o quê? Acerca do seu filho, falando de Jesus, que como homem era descendente de quem? ela De Davi. chamado Você está entendendo? no meio E essa moabita, No meio do caos de que juízes, resolve adorar o verdadeiro levanta uma Deus, mulher em moabita Romanos, ela tem um que resolve bisneto servir a chamado Deus. Davi, Ela mas tem em um bisneto. Romanos O capítulo seu 1, versículo bisneto 3 diz faz o quê? parte da descendência Acerca agora do seu filho, falando de Jesus, que como Mas não homem para por aí. era descendente. Talvez você de não quem? entendeu ainda, mas lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 16. No meio do caos de Apocalipse capítulo 19, lá no final da sua Bíblia. juízes, resolve servir a Deus. Quando tudo se concretizar, Apocalipse 19, versículo 16, diz assim, em seu manto, Talvez você falando não de entendeu Jesus, ainda, mas lá em Apocalipse e capítulo em sua 19, coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor. Apocalipse capítulo 19, lá no final da sua Deus pega o caos de juízes, quando tudo levanta uma mulher estrangeira, enquanto seu povo vai adorar os deuses dos moabitas, Deus faz com que ela adore o Deus verdadeiro. Essa mulher tem um filho, está escrito. Depois ela tem um bisneto, seu bisneto se torna o rei Davi. E por meio da linhagem do rei Davi, vem Cristo Jesus. Aquilo que Davi não foi, aquilo que Salomão não foi, vai adorar os deuses dos Jesus foi. Deus faz com que ela O juiz perfeito,
o Essa Rei mulher perfeito tem um filho. e o Senhor perfeito. Depois ela tem Portanto, um no meio bisneto. do caos, Seu bisneto Deus não se torna perdeu o rei no Davi. controle. Numa sociedade que cada um faz o que quer, Deus não perdeu no controle. Por quê, pastor? Porque Ele é o verdadeiro juiz, o rei que estabelecerá um reino de justiça e paz. Todos nós, irmãos, precisamos de um Salvador. Essa mulher tem um filho. E o Senhor perfeito. Todos nós anseiamos por um Salvador. Porque quando alguém se levanta e começa a querer ser o Salvador, rapidamente nós nos identificamos com Ele. Pastor, Porque Ele é o verdadeiro. todos nós precisamos de um rei sobre o nosso coração. Mas eu quero dizer para você que o rei já foi estabelecido no trono. Já existe o Senhor perfeito. Ou temos Cristo como esse rei, ou começa a querer ser o Salvador, rapidamente nós nos identificamos com Ele. eu e você aqui, nessa noite. Todos nós precisamos Vamos de um rei fazer o que nós sobre queremos o na nosso nossa coração. vida. Mas eu quero dizer para Ou você vamos que entregar a o rei nossa já foi vida estabelecido ao no senhorio, trono. a Jesus. Já existe o Senhor perfeito. Ou temos Nós vamos ser Cristo como um como povo esse de rei, juízes, e começa cada a um fazer o querer que ser quer, Salvador, ou nós vamos rapidamente dizer, nos eu me identificamos com Ele. submeto ao Rei dos Reis e Senhor Todos dos nós Senhores. precisamos Vamos de um pé rei no seu sobre lugar. o nosso Hoje é noite de coração. ceia. Mas eu quero dizer para Ou você vamos que entregar hoje é a noite nossa de vida ceia. ao senhorio. E você sabe, A Jesus. já existe o Senhor perfeito. Toda vez que um Nós vamos governo ser é estabelecido, juízes, toda vez que alguém é estabelecido, vamos dizer, eu me submeto. Existem aqueles que dizem, eu estou em aliança com você. De pé no seu lugar. Existem aqueles que dizem, eu não estou em aliança com você. hoje é noite de O ceia. que é a ceia do Senhor? E você sabe, já existe o Senhor perfeito. O que é a Toda ceia vez que memorial o do governo é Senhor? estabelecido, É o povo do rei dizendo, toda vez que alguém nós já é temos um rei. estabelecido, Ele é suficiente Existem e aqueles nós que temos dizem, uma eu estou aliança em com aliança Ele. com você. Um dia Existem Ele virá aqueles nos que dizem, buscar. eu não estou em aliança Ele com virá você. nos resgatar. O que é a Efésios ceia vai do dizer Senhor? que Ele deixou sobre nós uma garantia. Memorial do Senhor. Ele deixou um penhor. Toda vez Ele que deixou nós uma já garantia, uma marca, um Ele é selo. suficiente. E qual é esse Nós selo temos uma que Ele deixou sobre nós? É o dia, Espírito Santo. Ele virá nos buscar. O Espírito Ele virá Santo nos habitando em você. Efésios vai dizer É a que garantia Ele de que deixou você sobre faz nós uma parte do garantia. povo do Rei. E de que um dia deixou um Ele penhor. voltará do céu Ele para deixou me uma buscar garantia, uma e marca, te um buscar. selo. Hoje você vai Qual é participar esse da ceia. que Ele deixou sobre Mas nós? noite de ceia não é sobre você merecer. Santo habitando em você. Participar da ceia dignamente é você dizer, eu sou do povo do Rei. Ele voltará do céu. Eu sou o seu servo. Eu sou seu súdito. Hoje você vai participar E eu da estou ceia. debaixo do seu reinado. Mas noite de ceia Eu me não é sobre submeto a você Ele. merecer. A minha vida é dele. Eu não faço o que é certo e o que eu acho certo aos meus olhos. Eu sou do povo do Rei. Eu não faço o que eu sinto no meu coração. sou seu servo. Eu faço o que ele acha Eu sou seu certo súdito, e o você que vai ele participar. Eu estou determina debaixo certo. do seu E onde que está isso? Está na sua palavra. Eu me submeto E a a Ele. ela que eu me A minha submeto. vida é dele. Talvez você Eu não tenha faço tomado o que é decisões na certo sua vida e o que eu acho certo. e decisões que têm sido desastrosas, Eu não faço o que como eu os sinto israelitas no meu estavam coração. tendo. Eu faço Mas o que nessa ele noite acha você vai se certo. submeter e eu vou me submeter a Ele. E onde Nós vamos está cantar essa canção. E no final dessa canção nós vamos participar da ceia. Talvez você Mas eu tenha queria que tomado você que decisões entendeu na essa sua vida, palavra, eu acho certo. você dissesse, Senhor, em 2026, eu não quero fazer o que é certo aos meus olhos. Eu quero fazer o que é certo aos teus olhos. Eu quero fazer o que é certo ao Senhor. No meio do caos, no meio da violência, Ele não abandonou o seu povo. Quando o seu povo foi infiel, Ele permaneceu fiel. Eu não quero fazer o que é certo aos meus olhos. Sim, Eu quero Jesus. fazer o que é certo. Eu quero fazer o que é certo ao Senhor. No meio do caos, no meio da violência, Ele não abandonou o seu povo. Quando o seu povo foi infiel, Ele permaneceu fiel. No meio do caos, no meio da violência, Ele não abandonou o seu povo. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê a sombra que nos seguia? Veja, quebrou o que
coração. Ainda existem outras coisas que têm governado sobre você. Talvez a vida financeira, talvez a ganância por conquistar algo, talvez pessoas, relacionamentos. Ainda existem outras, mas hoje você entendeu quem é o Rei. Talvez até aqui você fazia o que era certo aos seus olhos e ao seu coração, mas ter Jesus como Senhor e Salvador é dizer: Senhor, eu paro de fazer o que é certo aos meus olhos e eu passo a fazer o que é certo aos teus olhos, a tua palavra. Nesse momento, submeta-se ao Senhor, renda-se ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, nessa noite eu me rendo meu coração ao Senhor. Eu me submeto a Ti, ó Pai. Pai, nessa noite de ceia, noite de aliança com o Senhor, nós queremos ter apenas um Rei sobre o nosso coração. Nós temos apenas um Senhor. Ainda que o mundo esteja um caos, ainda que o mundo esteja numa turbulência, o Senhor não abandonou o teu povo. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Nós oramos, abençoamos os elementos dessa ceia, nós consagramos ao Senhor, e ao participar dessa ceia, nós estamos declarando publicamente que temos um único Senhor, um único Salvador, Pai. Ó Deus, estamos declarando que até que o Senhor venha, proclamaremos que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para a glória de Deus, nós estamos declarando publicamente que temos um único Senhor, um único Salvador. Nós vamos passar a distribuir os elementos da ceia. Estamos declarando que até que o Senhor, as crianças, nós liberamos para elas participarem que Jesus Cristo é Rei dos Pais e Senhor. Bom, enquanto nós cantamos a canção, os irmãos podem distribuir os elementos da ceia. Vamos passar a distribuir os elementos da ceia. Estamos declarando que até que os irmãos liberamos para elas participarem que Jesus Cristo é Rei dos Pais. Bom, enquanto nós cantamos a canção, os irmãos podem distribuir os elementos da ceia. Vamos declarar, vamos cantar ao Senhor ainda sentado no seu lugar. Não se distraia nessa hora. Vamos participar desse momento tão importante. Pena que a vida é
pé no seu lugar. em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, é o que a vida é, o teu amor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o Senhor vai dizer: o que eu recebi do Senhor, o que também lhe entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vós. 1 Coríntios, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, façam isso. Estamos aqui nessa noite, reunidos no Teu nome. Sempre que comerem deste pão, o povo de Israel não tinha um rei, mas nós temos. Até que Ele venha. O mundo não tem um rei, mas nós temos. Pai, o Salvador que o mundo tanto anseia, nós já temos, Jesus Cristo. E é esse Salvador que nós anunciamos. Ao comer desse pão, ao beber desse cálice, o mundo não tem um rei. Estamos aqui declarando publicamente que não queremos fazer o que é certo aos nossos olhos. Queremos fazer a vontade do Rei. Não conseguiremos por nós mesmos. Somente por meio do Espírito Santo que nos capacita. Estamos aqui declarando. Você pode comer e você pode beber do cálice. Se você porventura quiser trocar o seu cálice com alguém, em sinal que você também tem uma aliança com ele, você tem liberdade. Aleluia. Somente por meio do Espírito Santo que nos capacita. Estamos aqui declarando. Você pode comer e você pode beber do cálice. Se você porventura quiser trocar o seu cálice com alguém, em sinal que você também tem uma aliança com ele, você tem liberdade. Aleluia. Somente por meio desse pão, ao beber desse cálice que nos capacita. Estamos aqui declarando. Você pode comer, você pode beber do cálice. Se você porventura quiser trocar o seu cálice com alguém, em sinal que você também tem uma aliança com ele, você tem liberdade. Aleluia. Somente por meio desse pão. Você pode glorificar o Senhor. Você pode exaltar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode bendizer o nome dEle. Oh, aleluia. Te exaltamos, Jesus. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Você pode bendizer. O governo está sobre os seus ombros. Tu és o Rei que nós precisávamos, Senhor. Te exaltamos. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, você que pode. Tu és o nosso Senhor. Você pode glorificá-lo. Você pode exaltá-lo. Sempre, sempre, seja a glória. Aleluia. Seja a honra e o poder. Seja a glória. Seja a honra. Ao que está sentado sobre o trono, que vive
Deus. Levanta sua mão direita ao alto. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre você. Que você venha proclamar ao mundo: já existe um rei, ele já está no trono, para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor. Dê um abraço a umas 3 pessoas pelo menos. Quarta-feira nós temos culto, meus irmãos.